Queridos irmãos, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos num cenário diferente, mas não é a novidade. Não estamos aqui para ficar. A verdade é que depois de 4 anos sem sair da nossa casa para nada, foi o tempo do Covid, né? E logo depois as realidades da vida não nos permitiu e agora com crianças pequenas a gente decidiu sair para uma semana fora do sul da Flórida. Nós estamos no estado do Kentucky e viemos visitar a réplica da Arca de Noé, que um ministério formou aqui perto, assim de que nós estamos numa casa alugada. E a casa é bonita, eu falei, vamos mostrar para os irmãos, dar glória a Jesus com a gente, para a gente participar essa semana e compartilhar com alegria. E como você pode ver, nas nossas férias, a tia Vânia veio também. Eu chamo de tia Vânia porque ela é tia dos meus filhos, graças a Deus por isso. Assim consideramos, glória a Jesus. Então vamos à palavra de Deus, que para isso nós estamos no devocional, para a glória do nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Queremos deixar para vocês, e a gente está falando tão um pouquinho mais devagar, porque foram 20 e poucas horas de viagem, dividida em 2 dias, mais um culto no meio, enfim. Estamos bem acabados aqui, mas graças a Deus chegamos a tempo de estar junto com você nesta manhã, meditando na palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, Lucas 18, 28 a 30 diz: E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Este texto está correlacionado com a última palavra de Jesus, que disse que era muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Ele assemelhou a dificuldade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou seja, praticamente impossível. Alguém falou então, quem poderá salvar-se? Neste contexto, Pedro vira-se para Jesus e diz: olha, nós, com certeza ele apontando para os 12, deixamos tudo e te seguimos. O que vai ser de nós? Então, a palavra de Jesus foi essa, de que ninguém que tenha deixado estas coisas, a casa, família, e claro, quando neste contexto da família, eu entendo claramente, né, Vânia, não sei se você concorda comigo, que não é deixar no sentido contrário à palavra de Deus, mas no sentido de priorizar. No caso deles mesmo, por causa do ministério que eles tiveram ao lado de Jesus e como ele viajava bastante, então definitivamente aqueles que eram casados tiveram que deixar a sua casa por aquele tempo do ministério, que foram 3 anos, e dali para frente, com certeza, acertar para que a prioridade fosse o reino de Deus. Mas em ver esta passagem, Vânia, eu não sei se eu sei explicá-la, mas uma das coisas eu posso fazer é testemunhar dela, porque o que Jesus falou aqui é uma promessa muito forte. Pedro disse, olha, nossa realidade é essa, a gente deixou tudo e te seguiu, e aí? É como quem cobrando, né? O rico está com este fim na vida dele, mas e nós que deixamos tudo? Estamos garantidos, ele disse, não só nesta vida você vai gozar de muito mais destas coisas que você deixou, de casa, ou seja, de realidade, de providência de Deus na vida, mas de providência também emocional a nível de família, da família de Cristo, né? E este é o testemunho que eu digo que tenho para a minha vida. Eu saí do Brasil em obediência a isso, loucamente, porque não entendi o que estava me esperando, mas chegando aqui comecei a entender o mover de Deus e etc. E nós vivemos uma vida de colocar a prioridade do reino de Deus como primeira coisa na nossa vida. Deixamos a escola, deixamos a universidade, deixamos uma vida, né, mais estável para servir ao Senhor. E, enfim, podia perguntar como Pedro. E o que eu posso deixar é o testemunho. É que pouco a pouco, de maneira louca também, no tempo de Deus, Deus trouxe, não só trouxe a universidade num nível, de repente trouxe outro nível, de repente trouxe outra bênção, quando nós não pensávamos mais, até solteira, estamos aqui num país estrangeiro, não no nosso Brasil, né? Eu falei, pronto, até sem casar eu vou ficar. No tempo certo, Deus enviou a pessoa certa, assim de que a provisão de Deus para aqueles que priorizam o reino de Deus é algo que nós podemos comprovar. Passamos vales, não significa que todo tempo priorizar o reino de Deus é renunciar
as coisas que nós podemos garantir ou prover para nós. Aleluia. Mas nesta renúncia é a parte que Jesus fala. Eu quero deixar claro que ninguém que tenha deixado por causa do reino de Deus, também tem isso. Não é para glória, não é para fama, é para a realidade do reino de Deus, que Deus não vai suprir, não é? Em glória, se eu pudesse dizer, nesta vida, e também gozaremos pela graça do Senhor se permanecermos firmes até o fim, alcançaremos a vida eterna. Assim que eu gostaria nessa palavra, tão somente deixar o meu testemunho. Vânia, você quer explicar alguma coisa? O que quer falar sobre essa palavra, já que estamos aqui as duas, vamos falar as duas e daqui a pouco a gente está encerrando, até porque já é madrugada e a gente já está querendo, com certeza, descansar. Vânia, por favor. Manuela, é um versículo realmente muito lindo, porque quando a gente vê, não é, e a gente fala da questão dos apóstolos de Jesus, é verdade que o que eles deixaram, não é, para poder, pelo menos naqueles 3 anos, não é, estar ali junto de Jesus. E é claro, eu imagino que como eles foram, ou seja, o fundamento, né, da igreja primitiva também, nós vamos ver que, ou seja, não parou ali, não é? Jesus foi embora, 3 anos se passaram, agora deixa eu voltar para minha casa e continuar a minha vida. E não foi isso, não é? Nós vamos ver que eles tiveram essa renúncia de vida. E nós vamos ver, e eu noto isso, Manuela, que muitas vezes, talvez você possa dizer, mas irmã Vânia, irmã Manuela, eu nunca deixei nada, né? Para poder servir ou fazer a obra, eu estou simplesmente servindo na minha igreja, não é? Mas foi como a Manuela falou. Muitas vezes são prioridades que muitas vezes nós temos que nós deixamos de lado para poder cumprir aquilo que Deus, não é? Uma tarefa ou algo que Deus colocou na sua vida para poder fazer na casa do Senhor. Seja você como professor de escola dominical ou um pastor, o evangelista, o que seja, não é? E você contou seu testemunho, Manuela, e nós temos, não é? Na minha casa, nós temos esse testemunho também. E muitas vezes as pessoas perguntam para a gente quando a gente vai fazer missões em algum lugar. Eu me lembro quando nós fomos para Angola, não é? Em 1990, era tempo de guerra em Angola. E aqueles irmãos e aqueles seminaristas, era uma das coisas que eles ficavam admirados, principalmente quando algum deles podiam ou sabiam como era a América, os Estados Unidos. E eles disseram, mas vocês deixaram tudo. Para eles era algo tão assim, né, tremendo, como vocês deixaram conforto, como vocês deixaram aquilo que vocês têm para poder vir aqui num lugar de guerra, num lugar de mortandade, num lugar onde as pessoas... E é claro que quando você dá esse passo e você diz, Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero fazer. Você é algo que te impulsiona muito maior do que você, não é? Então você não está nem às vezes ligando para isso, você não está nem pensando, nem medindo. Olha, eu deixei isso para poder servir, não é? Então, mas eu louvo a Deus, porque foi assim que Deus ele fez. Não somente na minha vida, quando nós voltamos de Angola, nós tivemos que mudar de Connecticut, né, um estado no norte, para vir para o sul da Flórida. E então, no princípio, foi assim, muitas batalhas, portas fechadas. E a gente, às vezes, né, o inimigo pode colocar na sua cabeça, olha, tá vendo? Você foi fazer missões, passou 1 ano em Angola, sofreu tanto, passou tanta necessidade, enfermidade, e agora o que é que você está ganhando com isso? Mas Deus, no seu tempo, ele se fez tão fiel, tão presente em mostrar a verdadeira promessa que Deus deixou para os seus servos, e não foi somente para ele, é para cada um de nós, é para a igreja do Senhor, não é? E sem dizer do próprio testemunho da vida do meu pai, não é? Quando ele estava no Brasil ainda, ele chegou a um ponto muito alto na sua carreira como engenheiro nuclear, e de repente Deus disse para ele, quando ele estava fazendo um estágio ainda na Alemanha, e Deus disse para ele, deixa tudo e vai para o campo missionário, com 40 anos de idade. Parecia uma loucura, não é? Deixar tudo, abandonar, sair de um país para outro com a sua família, mas foi exatamente, não é? O que mesmo o seu patrão não conseguiu. Você diz, você está doido. Eu só posso compreender que você está escolhendo isso que é melhor para você, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente, não é? E o que nós temos visto Deus fazer através desses
45 anos que estamos aqui nos Estados Unidos como missionários, é exatamente isso, é ver esta promessa de Deus. Deus, ele nunca deixou faltar nada. Deus, ele nunca permitiu que a obra dele, ou a promessa dele, ou a chamada dele nas nossas vidas, não é? Assim como na sua vida, Manuela, talvez você que também esteja nos ouvindo, você pode recontar e dizer, Senhor, nenhum minuto sequer faltou. Muito pelo contrário, Deus, ele recompensou muito mais além, não é? Você pode dizer, mas deixou o Brasil para isso. O que nós estamos fazendo hoje, agora, isso, não é? O canal da professora Manuela Barros, o devocional, não é, que nós temos feito com vocês, é tão recompensador de ver Deus operando, não é, através das nossas vidas e abençoando vocês, fazendo vocês crescerem na palavra. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E então a gente fica, não é, satisfeito, a gente se sente preenchido, se sente como que, né, muito melhor do que um grande diploma da Harvard ou de algum outro lugar. Por quê? Porque nos vários, não é, estágios da nossa vida, ou talvez nas pequenas prioridades, não é, que talvez você disse, mas isso não é tão grande como o apóstolo. Eu também, irmãos, quando eu me vejo na frente do apóstolo Pedro, eu não sou nada, coitada. O que é que eu tenho renunciado? Entretanto, não é? É na nossa pequenez, naquilo, não é, que Deus, ele sabe que você está renunciando para fazer melhor a obra de Deus. A promessa está aí. Posso terminar com mais um testemunho? A questão da família. Uma das coisas fortes para a gente quando a gente sai do Brasil, ou vai mudar para uma outra área na direção do Senhor, é deixar a família, né? Eu acho que o missionário é que vive mais isso forte. E essa promessa aqui é que você vai ter mais família. E eu me lembro quando a minha mãe veio visitar aqui, ela disse, agora eu entendo por que você não tem saudade do Brasil. Claro que nós deixamos para trás, é uma situação completamente diferente, enfim, em tempo que não tinha o WhatsApp, quando nós saímos, isso não tinha nada dessas coisas. É só carta e olha lá. Então, é uma separação forte, né? Uma separação cultural. No entanto, Deus, o ponto é esse aqui, 27 anos depois, se você olhar para trás, você vê a promessa de Deus. Deus cumpriu e nos deu muito mais. Claro que não é a família física que vem um ou outro visitar de vez em quando por aqui, não é? Graças a Deus que alguns que conseguem, ou a gente possa também passar um tempinho rápido lá. No entanto, a palavra é essa. Hoje, por exemplo, com a Vânia, nós não somos famílias de sangue. No entanto, ela é como a minha irmã, eu sou como irmã para ela, não é? Eu chamo ela da tia dos meus filhos, e quem vai nos separar a nível de família? Somos verdadeiramente uma família, essa família de Deus, e amizades como essas são as provisões de Deus que Deus dá para cada um de nós. Que Deus abençoe a você neste dia, possa lhe dar fortaleza, porque o testemunho do pai dela foi um dos testemunhos que é como Paulo. A Bíblia diz que na luta e na dor dele, alguns irmãos criaram coragem, mais ousadia de ir pregar o evangelho por causa do que Paulo está passando. E eu vou dizer, pronto, se o pastor Onísio deixou o topo da carreira de engenharia nuclear na Alemanha, quem sou eu para não deixar a minha faculdade merreca ali na esquina para servir ao Senhor Jesus, em nome de Jesus? Vamos ver. No entanto, um como o outro, a promessa do Senhor é prover para a nossa vida, e até aqui o Senhor nos tem ajudado, e nós precisamos continuar a crer. Com certeza o caminho de fé, ele é dificílimo porque nós não vemos, a verdade é essa, se vê pela fé, mas a obediência e a fé é o que agrada ao Senhor, e até aqui podemos testemunhar. Amém. O Senhor nos tem abençoado, e por causa disso nós estamos aqui, neste cenário bonito, nesta casa bonita, compartilhando com você este momento. Deus abençoe você neste dia e nessa semana, em nome de Jesus. Amém.